Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal aí Estúdio Livro. Me chamo Silvio Souza e hoje eu vou fazer uma pequena reflexão aí do vídeo passado. E é uma pequena reflexão do que foi dito em Gênesis capítulo 1. Beleza? Alguns detalhes que a gente precisa se atentar, porque às vezes a gente lê assim a Bíblia e simplesmente lê por ler, sabe? É uma leitura meio que normal, onde você não absorve, não cria nada na cabeça, não tenta imaginar a cena, não se envolve. Então eu trouxe alguns detalhes, dá para extrair muito mais. Só que eu trouxe os pontos assim que eu achei mais relevantes e principais assim, pra gente eu tá te passando, de repente até você já sabe também, mas para quem não sabe, vai um recadinho simples aí, tá bom? Antes de eu começar a entrar em detalhes, eu quero fazer uma pequena oração com você, para a gente convidar o Espírito Santo para participar desse estudo aqui. Oremos. Querido Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado por mais um vídeo que a gente está compartilhando com o pessoal, com as pessoas que estão interessadas, que esse material vai ficar por muitos e muitos anos na internet, que pessoas daqui a 10, 15 anos possam ver e que através dele possa alcançar muitas pessoas também. Tá bom? É o que eu te peço, eu agradeço, que o seu Santo Espírito faça parte agora desse estudo, que nos venha nos inspirar e nos ajudar a entender os textos bíblicos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O primeiro detalhe que a gente encontra aí na criação é que está presente as três pessoas da Trindade. Eu não sei se você crê na Trindade ou não, tá bom? Eu creio na Trindade de todo o coração. Ela se expõe de Gênesis a Apocalipse ali o tempo todo, tá bom? É por isso que é necessário a gente estudar a Bíblia e não só ler, para a gente entender isso, que às vezes tem pessoas que falam que eu não consigo entender as três pessoas em uma só. Um exemplo bem simples que eu vou te dar aqui agora é se eu falar para você assim que existe 10 casais naquela reunião. Quantas pessoas tem lá? Bom, para ser um casal tem que ser composto por duas pessoas, certo? Ou seja, se eu falei que tem 10 casais lá, no total são 20 pessoas. É uma coisa bem besta, tá? Existem dois grupos de 3. Quantas pessoas tem? Só tem 2 grupos. Só que cada grupo é formado por 3 pessoas. Ou seja, total então são 6 pessoas. Se você não consegue entender isso, você nunca vai conseguir entender a Trindade. São 3 pessoas no mesmo objetivo de vida, no mesmo propósito, na mesma ação, na mesma concordância. Tudo que é planejado, é conversado antes. Agora você já imaginou uma reunião de Deus, de Jesus e o Espírito Santo para poder formar a Terra? Já pensou a reunião que foi essa? Para fazer isso tudo que a gente tem hoje? Mar, céu, estações do ano, as árvores, os animais, tudo. Às vezes a gente vê uma reunião aí de diretores, os caras chiques assim, bonitão de gravata, para definir qual funcionário vai mandar embora, ou às vezes para contratar, né? Imagina como foi a reunião de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade estava presente na criação. Por que eu falo isso? Porque diz em Gênesis 1, 2, diz assim que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, ali a gente já encontra Deus Pai e Deus Filho. É o Espírito de Deus. E também ali em Gênesis 1, 26, quando Deus vai criar o homem, fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora eu te digo uma coisa: façamos é plural. Eu nunca vou estar sozinho em um lugar e vou falar assim: façamos esse caderno. Não. Façamos essa Bíblia. Não. Eu não vou falar isso. Eu fiz essa Bíblia. Faço essa Bíblia. Agora, se está eu e outras pessoas ali e a gente está trabalhando em um propósito só, eu vou usar a palavra façamos dessa maneira, assim, 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 assado. Você entende? Que na criação as 3 pessoas da Trindade estavam lá. E aí, Jesus Cristo, onde entra aí? Se a gente ir lá, é porque está lá na frente, João 1. João 1, logo no comecinho, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E fala que o mundo foi feito por intermédio dele. Quem é o Verbo? Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Para você ver mais para frente, se não me engano, lá no versículo 14, diz assim: e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós.
Qual foi o verbo que se tornou carne e habitou entre nós? Jesus Cristo. O mundo foi feito por intermédio dele. Você começa a entender isso agora, que assim, a gente vai ler a Bíblia, como eu já falei para você, de Gênesis e Apocalipse. Porém, vai ter detalhes que eu vou pegar assim de outros livros e vou encaixar aqui. Tudo que eu souber, eu vou passar para vocês e vou explicar tudo que eu aprendi, né? E que eu creio ser da maneira correta, porque quando a gente inicia um estudo bíblico, se não tiver oração, a possibilidade da gente entender errado é muito grande. É por isso que sempre assim a gente precisa, quando for iniciar um estudo bíblico, pedir orientação do Espírito Santo de Deus. Pedir que Jesus Cristo habite entre nós, para que a gente possa entender tudo o que é falado aqui. Muitas pessoas acreditam que um dia de 24 horas, vamos supor assim, termina meia-noite, e começa meia-noite um dia e termina meia-noite do outro dia, certo? Está errado. Por que eu falo isso? Porque biblicamente, um dia começa no pôr do sol de um dia e termina no outro pôr do sol. Por que eu falo isso? Se você prestar atenção ali, vamos bem no comecinho, Gênesis 1:5. Se você tiver sua Bíblia, abra e leia. Gênesis 1:5. A partir dali, sempre que Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, falava assim, e houve tarde e manhã o primeiro dia, e houve tarde e manhã o segundo dia. Ele não falou assim, houve noite e noite o primeiro dia, porque pra gente hoje aqui, que vive aqui no século 21, o dia termina de noite e começa de noite. Só que Deus falou, não, o dia começa no final de uma tarde e termina no outro final de uma tarde. É de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Você vai perceber que quando você está no meio do sítio assim, tem um monte de galinha ali e tal, passarinho, aquela coisa toda. Você já percebeu que quando o sol se põe, eles vão pro puleiro? Que até os animais que são irracionais entendem que o dia acabou. Deu o pôr do sol, acabou, encerrou. Vamos pro puleiro, vamos descansar na nossa caminha lá. Só que eu e você não entende isso. Eu e você está totalmente desconfigurado. O que Deus queria para a gente ser, entender que um dia termina no pôr do sol e começa o outro assim que deu o pôr do sol. De um pôr do sol ao outro pôr do sol. É muito óbvio isso. Quando o sol se põe, mesmo que você não visse nenhum animal subindo em puleiro para descansar, para você entender isso, mas significa que o dia acabou. A parte escura ficou para o descanso, só que a gente usa para outras coisas, infelizmente. Então, para você ficar ciente, a partir de hoje, o dia de 24 horas é composto de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Beleza? Ou seja, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, são 5h57. É que eu não vou olhar na internet, agora senão vai demorar muito tempo. Mas se a gente colocar lá, pôr do sol de hoje, nessas horas já deu o pôr do sol. Acabou hoje. A terça-feira acabou. Começa a quarta-feira a partir disso agora. Só que se eu for falar isso pro mundo, sair aí e falar assim, já é quarta. Vão falar que eu sou maluco, vão falar que eu sou retardado, que eu sou meio xarope das ideias. E não é assim que funciona. A gente está totalmente desconfigurado. No vídeo anterior eu falei que quando você e eu nascemos, a gente já nasceu no mundo totalmente bagunçado, totalmente desconfigurado das coisas que acontecem, das coisas de Deus, de tudo. E basta, a minha missão e a sua é procurar onde está a verdade, é procurar o que realmente é verdade, e não simplesmente aceitar que os fulanos dizem por aí. E outro detalhe muito importante também que a gente encontra lá em Gênesis. Olha só, hoje, como está a sua alimentação? O que você come? O que você bebe? O que você ingere? Lá em Gênesis diz assim, em Gênesis 1:29, pega a sua Bíblia e leia. Ou, se quiser depois assistir o vídeo lá, que eu vou deixar até o card aqui em cima para você rever o vídeo anterior. O nosso regime alimentar original é vegetariano. Porque lá diz que Deus fez todas as ervas que desse semente, todas as plantas, todas as árvores que desse frutos. E ele falou assim, isso vos será para mantimento. Quando ele fez os animais selváticos, os animais domésticos, os marinhos, tudo, ele não falou assim para mim e para você, esses animais aqui vos serão para mantimento. Não. Ele falou assim, essas plantas, essas sementes, esses frutos, esses legumes que estão aqui, tá vendo? Esse tomate grande aqui, é para o seu mantimento. Só que hoje a gente pega um cabritinho e coloca na churrasqueira para comer.
você começa a entender que, de novo, voltando, a gente está totalmente desconfigurado mentalmente. Mas, originalmente, para mim e para você, a alimentação correta é vegetariana, para o ser humano. Tanto para o ser humano quanto para os outros animais. Nunca foi carnívora. Nunca. Uma hora a gente vai também chegar em relação à parte carnívora, quando foi permitido comer carne, o porquê comeu carne, por que o povo come até hoje. Isso mais pra frente. Agora estamos em Gênesis. Beleza? Espero que você tenha entendido. Vai lá correndo e lê Gênesis 1:29 que você vai entender o que eu estou falando. Mas enfim, tá? Então, para você entender aí que nossa alimentação originada por Deus é vegetarianismo. E olha só que legal isso aqui que eu separei também para você. Até comentei no vídeo passado esse pequeno trecho aqui que é bem interessante, que fala assim, que depois que Deus criou todas as coisas, criou os mares, as estrelas, a lua, o sol, fez separação entre a luz e as trevas, entre a porção seca e os mares. Ele fez separação de tudo, deixou tudo perfeito, criou os animais, as plantas e criou o ser humano. Vamos falar que você é um engenheiro ali. Aí você chegou, você planejou tudo. Aí você foi lá e depois que ficou tudo pronto assim, ó, aí você vai fazer o quê? Vai descansar e contemplar a maravilha que você criou. Vai contemplar as maravilhas e olhar assim os pássaros voando, as fontes das águas cristalinas. É da hora de pensar. Você vai imaginar assim as árvores bem verdinhas, assim, cheias de frutos. O fruto que eu e você come hoje é minúsculo, desse tamanho assim. O real da situação, uma maçã tinha que ser desse tamanho aqui. Existe um método de plantio que você desconhece. Eu vivi esses tempos atrás. Tem um método correto de você fazer plantação. Para os frutos nascerem aquelas coisas grandes assim, bem gigantes, sabe? Uma goiaba enorme. Quanto maior, mais vitamina ela traz. E hoje a gente come vitamina, uma goiaba desse tamanho, uma maçã adulterada. Infelizmente, tudo transgênico que fala, né? E a gente come. A gente optou por viver na cidade. Então a gente come não o que a gente faz, e sim o que as pessoas querem que a gente coma. Infelizmente é assim. É o preço que paga por morar na cidade. Depois que Deus terminou tudo, Ele sentou e falou assim: tá tudo muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. A criação foi finalizada no sexto dia. Gênesis 2, de 1 a 3, que fala que Deus chegou no sétimo dia, Ele descansou, Ele santificou esse dia e abençoou. Aí eu faço uma pergunta para você: Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Deus é eterno. Deus, Ele não tem começo e nem fim. Ele não se cansa. Aí você fala: mas por que então fala que Deus descansou no sétimo dia? Você vai entender ao longo das leituras diárias com o tempo. E a gente sempre vai tocar nos assuntos antigos, sempre. Deus, Ele simplesmente deu exemplo para Adão e Eva. Simples assim. E o Adão, ele descansou no primeiro, ele foi feito na sexta. E no sábado já estava descansando. Aí você vai descansar do quê? Se o homem nem trabalhou, Eva vai descansar do quê? Se ela acabou de ser criada também aqui, foi a costela. A não ser que o Adão estava de quarentena por conta da costela que foi arrancada. Mas para você entender que Deus, Ele descansou, Ele terminou tudo no sexto dia e falou assim: está tudo muito bom. E sentou na grama e foi contemplar as maravilhas que Ele fez. Essa foi uma pequena recapitulação aí do Gênesis 1. Espero que você tenha entendido o contexto bíblico, tá? Eu vou procurar mais assim nas outras leituras, tá mandando os textos para vocês, tudo bonitinho, onde que vai, por que combina com aquele. Eu vou tentar me esforçar para fazer isso. Dá um trabalho, porque tem que ficar procurando e tal, mas para Deus a gente tem que fazer as coisas com amor e carinho e com paciência, né? E para ajudar você. Então espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma coisa, deixe nos comentários,
tá? Eu vou deixar minhas redes sociais aí. O meu WhatsApp eu vou deixar depois, que eu vou ter que gerar um link aí e tal. Mas meu Instagram vai ficar lá. Se quiser me chamar no direct também, fica à vontade. O Instagram é o mesmo nome do canal, que é Estúdio Livro. E é isso. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Deus abençoe. E vamos orar pra gente ir embora. Querido Pai que estás no céu, obrigado, Senhor, por essa leitura. Obrigado porque seu Santo Espírito esteve presente aqui, junto com Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado porque a gente entendeu que a Santíssima Trindade estava na criação e nosso regime alimentar, originado no Éden, na criação, é o regime vegetariano. E que o Senhor descansou no 7º dia, não porque estava cansado, mas sim para dar o exemplo para mim e para todos que aqui estão vendo esse vídeo. E eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, e que até o próximo vídeo, que o Senhor também faça parte de todos eles, é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, e vamos lá que ainda tem muita coisa para a gente estudar junto, tá bom? Valeu, até o próximo, tchau!